Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir com você de novo a questão da greve dos caminhoneiros. Isso porque nós temos aí, além da própria greve, estrito sensu, nós temos interpretações sobre aquilo que aconteceu na greve dos caminhoneiros em termos de consequência para a economia brasileira e ao mesmo tempo alguns fatos explicativos do porquê que a greve dos caminhoneiros aconteceu. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Você se recorda que o governo Temer passou recentemente pelo pior momento do seu governo, desde a delação do grupo JBS Friboi, onde os irmãos Joesley e Wesley Batista fizeram denúncias gravíssimas envolvendo o pagamento de propina para a própria figura do Michel Temer, através do ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures. O momento atual foi o momento onde os caminhoneiros, apoiados pelas empresas de transporte, resolveram fazer uma grande paralisação a nível nacional, provocando um grave desabastecimento na área de combustíveis e também de outros gêneros, como os alimentícios, materiais de construção, embalagem plástica e por aí vai. Literalmente, o Brasil parou por um período aí de aproximadamente 10 dias. A grande questão fundamental é nós tentarmos entender o porquê dessa greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros têm reclamado muito que nos últimos anos ocorreu o aumento dos pedágios, notadamente com valores acima da inflação. Por um outro lado, houve um aumento dos combustíveis durante a gestão do Pedro Parente como presidente da Petrobras, lembrando que o Pedro Parente não é mais presidente da Petrobras. O Pedro Parente, que é ligado ao PSDB, quando ele assume a presidência da Petrobras, ele optou lá, junto com o presidente Temer, por guiar o comportamento da economia por uma economia de mercado, portanto, baseado fundamentalmente nos seus custos e na lei da oferta e da demanda. Como a Petrobras vive hoje um dos maiores endividamentos da sua história, a forma encontrada pelo Pedro Parente para equacionar o caixa da empresa foi transferir para o preço dos combustíveis aumentos de preços seguidos que só no último ano corresponderam a aumentos superiores a 26%. Portanto, na verdade, o Pedro Parente fez uma opção. Para salvar o caixa da Petrobras, você cria o ônus para os agentes econômicos como um todo. E aí é óbvio, como a Petrobras, na prática, ela exerce o monopólio da distribuição de derivados de petróleo no Brasil e de refino, a Petrobras sabe que ela conta com uma demanda inelástica. O que é uma demanda inelástica? A palavra elasticidade em economia significa a sensibilidade de uma variável em relação a uma outra variável. Nesse caso, é a elasticidade preço da demanda. Ou seja, o quanto a demanda varia quando eu vario um aumento de preço. A Petrobras sabe que o petróleo e seus derivados, como gasolina e óleo diesel, eles são demanda inelástica. Ou seja, quando a Petrobras aumenta o preço, a demanda dos combustíveis cai, mas ela cai menos que proporcionalmente o aumento de preço, fazendo então com que a receita total da empresa cresça, já que a receita total é dada por preço multiplicado pela quantidade. Se o aumento de preço provoca queda na quantidade, mas se a queda na quantidade for inferior percentualmente ao aumento de preço, a receita total da empresa aumenta. Resultado, a Petrobras, então, foi lentamente recuperando o seu caixa, vendendo os seus ativos, e com isso se encontra lá numa condição econômico-financeira muito melhor do que aquela que ela se encontrava lá no passado. Só que aqui nós temos um grande problema colateral, que é você transferir para os agentes econômicos
dentro de um ambiente monopolístico, tudo bem? A sua margem completa de custo-lucratividade para tirar a empresa do prejuízo. O resultado foi um aumento brutal dos combustíveis, né, entre 2016 e metade desse ano de 2018. Resultado, pressionados lá por um lado, pelo aumento do preço dos combustíveis, pressionado pelo aumento do preço dos pedágios, tendo como contrapartida uma queda significativa da atividade econômica. Lembrando, a economia brasileira em 2014, né, cresceu apenas 0,5%. Em 2015, uma queda de 3,8%. Em 2016, uma queda de 3,67%. E no ano passado, um aumento da economia de apenas 1%. A previsão para 2018 é de um crescimento de 3% segundo o governo, mas segundo o FMI, o Brasil deve crescer entre 1,8% e 2,3%. Então, de um lado, os caminhoneiros e as empresas de transporte se viram pressionados por um aumento significativo de custos gerado pelo aumento dos pedágios e o aumento do preço dos combustíveis e, consequentemente, né, de outros componentes na manutenção, né, da frota, como, por exemplo, os pneus, porque quando o preço do diesel aumenta, nós, na realidade, estamos observando um reflexo do aumento do preço do petróleo, que reflete, por exemplo, na produção de borracha para os pneumáticos. O resultado é que, pressionado de um lado pelo custo do frete, pelo custo do pedágio, pelo custo do combustível e da manutenção dos veículos, e, por um outro lado, uma queda na demanda por frete, fez com que o preço do frete caísse, gerando, então, né, uma perda de lucratividade pelo setor de transporte e prejuízo, muitas vezes, para essas mesmas empresas e para o caminhoneiro de maneira individual, autônomo. Resultado, os caminhoneiros resolvem parar para fazer uma luta dupla. De um lado, a diminuição do preço dos combustíveis e, do outro lado, que o governo regulamentasse, né, um valor de frete mínimo no Brasil. Então, antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você, beleza? Vem para cá. Então, pessoal, nós estamos falando lá da greve dos caminhoneiros e nós queremos trazer algumas perspectivas novas para essa nossa aula, né? A primeira, a gente tem que relacionar as causas, né? Então, nós temos uma primeira causa, que foi o aumento dos combustíveis. Houve um aumento de aproximadamente 24%, né, dos combustíveis em apenas um ano. Do outro lado, o aumento dos pedágios. Portanto, aqui, um impacto muito significativo com o aumento de custo. E, por outro lado, a queda na demanda por frete, como consequência direta da própria crise econômica. E aí, o outro elemento chave é que, com a queda na demanda por frete, você acabou tendo uma queda no preço do frete. Então, vamos ver se a gente entende, né? Qual é a causa citada pelos caminhoneiros e as empresas de transporte para a greve, né, do setor caminhoneiro? Primeira causa é o aumento dos combustíveis. O Pedro Parente, para salvar o caixa da Petrobras, vai lá e aumenta o preço dos combustíveis, baseado fundamentalmente no preço internacional do mercado de petróleo.
O petróleo é uma commodity, né, que tem um amplo domínio da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e como nós estamos vivendo uma grave crise econômica, política, institucional, né, na Venezuela, que é a 6ª maior produtora mundial. Por um outro lado, os Estados Unidos, né, que se retiraram do acordo de desnuclearização do Irã, e o Irã detém aproximadamente 9% das reservas mundiais de petróleo, somados ao fato de que o Iraque é um país que ainda não se encontra estabilizado, e o Iraque representa 11%, né, do petróleo do mundo, e considerando que a economia mundial iniciou um processo de recuperação econômica com aumento da demanda por petróleo, a oferta passou a ser menor do que a demanda, jogando a cotação de petróleo para cima. A decisão do Pedro Parente e do governo Temer foi pegar esse aumento do preço do barril do petróleo e transferi-lo de maneira integral para o consumidor brasileiro, de forma que, teoricamente, você poderia salvar o caixa da Petrobras, onerando, né, o consumidor final do bem. Por um outro lado, nós tivemos um problema que é exatamente a desvalorização do real. O Brasil produz óleo e esse óleo, em sua grande maioria, é um óleo pesado que demanda etapas mais alongadas e caras de refino. O que o Brasil, então, optou por fazer, né? O Brasil optou por exportar o óleo cru e importar o derivado. Só que com a desvalorização do real, importar derivado de petróleo, como gasolina e óleo diesel, se torna mais caro, porque eu tenho que dar mais reais para comprar a mesma quantidade de óleo ou de gasolina. O resultado é que a depreciação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.